Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma integração utilizando o Apache NiFi, desde consumir dados em uma determinada tabela do banco de dados, usar esses dados extraídos dessa tabela para poder fazer uma request em uma API e esse dado que vai retornar da API devolver para uma segunda tabela já com o conceito de enriquecimento de dados. Se você tiver interesse de utilizar a mesma infra que eu vou utilizar durante esse vídeo, eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo o link desse repositório, onde eu preparo toda a infra, tanto o servidor NiFi quanto o banco de dados que eu vou usar o MySQL. Eu estou utilizando o Docker e o Docker Composer para poder estruturar ele. Caso você queira replicar exatamente o mesmo ambiente, só você acessar esse repositório. E logo aqui no início eu mostro de forma gráfica como que seria essa implementação. Então seria mais ou menos assim, eu teria uma tabela onde eu tenho determinar uma lista de CEPs e eu preciso enriquecer esses CEPs com mais informações. Para isso nós vamos, além de utilizar essa base, nós teremos o Apache NiFi aqui no meio fazendo essa orquestração. Ele vai fazer, a partir do dado extraído da tabela, ele vai fazer uma requisição nessa API aqui da via CEP. Então, na verdade, a gente vai pegar o CEP de um lado, passar pela API, gravar com todos os dados referentes a esse CEP, utilizando o Apache NiFi para fazer essa orquestração. Então, como eu disse, esse repositório aqui ele mostra como preparar toda a infra, só que a gente já vai partir aqui da infra já estruturada, que aí no caso nós vamos acessar o Apache NiFi, já tenho ele rodando aqui, e nesse caso nós vamos criar o flow que vai implementar todo esse passo a passo. Desde se conectar no banco de dados, extrair essa informação, capturar somente a informação que nós vamos passar para a chamada da request na API, a response dessa request nós vamos pegar e vamos enviar para o banco de dados para poder gravar. Então, nesse caso, o primeiro passo aqui dentro do Apache NiFi, mas antes disso eu vou mostrar aqui para vocês a infra que eu estou utilizando. Então, como eu disse, eu estou usando o Docker e o Docker Composer para criar toda essa estrutura, tanto o banco de dados quanto o servidor Apache NiFi. E aqui dentro eu tenho exatamente isso. Então eu criei um projeto, já está todo em funcionamento aqui dentro do Docker e a gente vai se preocupar só de fazer a integração entre os ambientes. Então, como eu disse, eu tenho rodando aqui uma instância do MySQL, que ele tem duas tabelas. Tem uma primeira tabela aqui, que é essa tabela de CEPs únicos. Então, simplificando, eu tenho essa base aqui, que ela tem algumas informações, alguns CEPs, e a gente vai pegar essa informação dessa base e vamos salvar ela enriquecida nessa segunda tabela que está vazia aqui. Então, a gente já pode visualizar que eu já tenho a infra do banco pronta. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer as conexões, criar o JDBC e toda essa parte. E agora nós vamos voltar lá para o NiFi. Então aqui o primeiro passo, quando você vai criar um flow dentro do NiFi, é você criar um grupo, utilizar o group, e dentro desse grupo que a gente vai implementar todo o fluxo de dados. Isso é muito utilizado como boas práticas para que a gente individualize cada um dos processos que nós vamos implementar. Então por isso que a gente vai criar um flow, que é um grupo, e lá dentro a gente vai configurar todos os processos necessários para que a gente possa fazer de ponta a ponta essa nossa implementação. Então, no caso aqui, a gente pode vir aqui no Process Group, arrastar ele e a gente vai dar um nome. Então, enriquecimento de CEPs. Esse que é o nome que eu vou dar para esse meu flow. Enriquecimento de CEPs. Ó, já tenho aqui um fluxo já pronto para isso. Primeiro, a gente criou o nosso processo. Agora nós temos que criar as conexões. Então, na verdade, como a gente vai manipular o dado dentro do próprio NiFi, a gente tem que criar três controle services. E esses controle services, nós vamos utilizar eles tanto para converter o resultado da query em JSON e também utilizar o resultado no processamento da API também como JSON. Então, a gente vai criar um controle service que vai permitir ler JSON, um controle service que vai permitir gravar JSON e vamos criar um controle service que vai ser a conexão com o banco de dados MySQL. Então, para isso, na própria raiz do Apache NiFi, a gente pode vir aqui nessas configurações, a gente pode clicar aqui e a gente vem no controle service.
Então a primeira delas aqui, ó, você pode vir nesse canto, nessa lateral direita aqui, clique em adicionar. A gente vai utilizar o primeiro JSON Tree Reader, que a gente usa para poder ler e converter o resultado das queries. É muito simples, a gente só adiciona ele, não precisa alterar nenhuma das configurações, mas a gente tem que lembrar aqui de habilitar ele. Então esse é o primeiro passo, habilitado. Agora nós vamos adicionar um controle service que possibilita a gente poder gravar JSON. Então a mesma aqui, que é o JSON Record Set Write, que é esse aqui, clica 2 vezes, adiciono aqui, eu venho e dou um enable nele também. Feito isso aqui, a gente vai ativar, que aí a gente já vai conseguir. E agora a gente vai fazer efetivamente a conexão. Eu tenho até uma listinha aqui do nosso JDBC, que a gente vai criar agora um controle service para interagir com o MySQL. Mas da maneira que ele vai ser estruturado, ele acaba sendo uma configuração genérica. Então, qualquer banco de dados que você tiver que possibilite uma conexão JDBC, se você tiver os parâmetros, que é o jar, que é o ponto .jar de configuração, e a URL e o class path, você consegue configurar praticamente qualquer banco de dados que permita utilizar o JDBC, tá bom? E para isso, a gente vai adicionar um outro controle service, que é o DBCP, que é esse aqui, ó, DBCP Connection Pool. Então, ele permite que a gente crie um centralizador de todas as configurações. Por quê? Fazendo essa configuração em si, a gente consegue reutilizar essa conexão a esse banco a partir de qualquer group ou qualquer processo dentro do nosso ambiente NiFi, somente utilizando ele na hora de configurar um execute query, por exemplo, tá bom? Uma vez feito isso, a gente vai, esse aqui a gente vai acessar as configurações dele, então pode clicar em configurações. A gente vem aqui, pode, antes de ir para os properties, a gente pode vir e atribuir um nome. Então, nesse caso aqui, para identificar ele, vamos colocar MySQL Database, só para a gente saber que esse aqui é a nossa conexão do MySQL, mas poderia ser um Oracle, um SQL Server ou qualquer outro banco que possibilite uma configuração JDBC. Já nos properties aqui, tem algumas informações interessantes. Por exemplo, aqui, a gente pode vir, ó, a gente precisa da URL do JDBC. Eu tenho já ela salva aqui, ó. Deixa eu pegar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui ela e vou explicar o que tem aqui. A gente tem a URL JDBC, a gente coloca qual é a tecnologia, no caso é o MySQL. Aqui a gente coloca o servidor, a porta e o database. Nesse caso, como nós estamos utilizando um ambiente Docker, com Docker Composer, onde ele criou um ambiente onde todos os serviços estão se comunicando, se você olhar no arquivo Docker Composer, o nome do servidor aqui do MySQL é exatamente MySQL. Eu poderia dar qualquer outro nome. A porta padrão e o database, que foi esse que eu mostrei aqui para vocês, dentro aqui do próprio dbeaver, que eu usei para poder acessar o nosso MySQL. Então, uma vez aqui dentro, essa é a nossa URL. Aí tem o Database Drive Class Name, então cada tecnologia de banco de dados tem a sua. No caso, deixa eu pegar aqui do MySQL, é esse aqui, que é o com.mysql.cj.jdbc.driver. E, no caso, muito importante também, é a localização do driver, que é o .jar. Nesse caso aqui, ao mesmo tempo que eu subi esse ambiente do próprio NiFi, eu já salvei, eu criei um volume dentro do próprio servidor do NiFi que está dentro desse container, criei um volume que ele mapeia já o conector. Então, se você for acessar lá esse projeto, você vai ver que tem uma pasta aqui chamada NiFi. Dentro da pasta tem os flows que foram implementados e tem um JDBC, que é exatamente esse aqui que nós vamos utilizar. Então, se você for lá e acessar o container, você vai ver que está mapeado dentro da raiz lá do nosso servidor Apache NiFi, mapeado exatamente esse arquivo que ele usa para poder fazer a configuração. Então, vamos voltar aqui. Ó, ele já tem o path aqui correto. Uma vez aqui dentro, ele pede que a gente passe o database e a senha. Então, no caso aqui, eu estou utilizando o root, mas você poderia ser qualquer usuário, então você tem que passar
o database e aqui eu estou colocando a senha. Essa senha não tem problema mostrar porque ela está no próprio Docker Compose lá no arquivo de configuração do YAML. Então não tem problema. Mas um NiFi interessante que ele trata informações sensíveis da seguinte forma. Toda vez que um campo é de informação sensível, quando você insere aquela senha, aquele token, no momento que você dá o OK, você não consegue mais acessar. Ela fica disponível para a aplicação, mas você não consegue recuperar. Então, é um ponto bem interessante. Então, essas aqui seriam as configurações. E para a gente poder finalizar aqui, a gente pode colocar uma query de validação. Que a gente pode colocar o select, deixa eu colocar aqui, select 1, ponto e vírgula. É só para ele executar a query e fazer um teste de conexão. Então, essas aqui são as configurações. Eu posso dar um apply. E eu posso vir aqui, ó. Bom, deixa eu voltar nelas aqui. Se você olhar aqui na parte superior, aqui em cima, eu vou dar um apply, salvou. E se eu voltar, ó, tá vendo que tem uma possibilidade de eu testar, de eu verificar se os properties foram feitos com sucesso. Então, eu posso vir aqui, eu clicar e dar um verify. Ele vai bater no banco e vai me dizer se a configuração está correta ou não. Se nós olharmos aqui, ó, está tudo certo. Ó. A parte de validação, a primeira validação, configuração do data source, conseguiu estabelecer uma conexão com sucesso, então o nosso banco de dados aqui está apto às execuções das queries que nós vamos implementar. Então, uma vez feito isso, posso vir aqui, ó, e ativar, clico nesse sinal do raio, enable, ó, ele está testando aqui com sucesso, então nós já temos os controle services necessários para podermos continuar com a nossa implementação. Beleza, uma vez feito isso, eu posso vir aqui, acessar o nosso flow, ó, enriquecimento de CEPs, e agora efetivamente a gente vai começar a nossa implementação, que ela funciona da seguinte forma. Primeiro passo a gente vai executar o execute SQL record, que ele que vai possibilitar que nós acessamos essa tabela aqui, que tem os nossos CEPs com as informações únicas, beleza? E uma vez aqui dentro, a gente vai pegar aqui um processo. Então, eu venho aqui, SQL, ó, execute SQL record, beleza. Deixa eu adicionar um funil aqui. O funil é um componente que ele muitas vezes ele ajuda a gente a debugar o desenvolvimento do nosso flow. Porque muitas vezes o resultado a gente quer saber, antes de partir para a próxima etapa, a gente quer saber se o processo que nós estamos configurando está apto para poder iniciar o fluxo ou não. E o funil ele possibilita que a gente mapeie todas as saídas possíveis. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou mapear a saída de sucesso para dentro dele e vou mapear aqui a saída de falha para se caso ocorra algum problema. Depois, se eu conseguir fazer a configuração com sucesso, aí a gente vai para a próxima etapa. A primeira etapa, como eu disse, é a gente fazer o quê? É a gente capturar do nosso banco de dados a lista daqueles CEPs que existem na primeira tabela. Então, para isso, a gente está vendo aqui que a gente tem um campo chamado CEP. Então, eu poderia pegar essa mesma query aqui, ó, colocar ela aqui embaixo. Só que, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. É isso aqui, CEP. Deixa eu rodar aqui, ó. Ele está retornando para mim só os CEPs que eu preciso enriquecer. Então, eu posso copiar essa query. Vou voltar aqui para o meu processo que eu execute SQL record. E o primeiro passo aqui é a gente selecionar uma conexão para um control service que possibilite se conectar a um determinado banco de dados. Lembra que a gente fez lá no início as configurações do banco? Então, é só a gente vir aqui, ó, e utilizar ela, já até aparece ela aqui. Se você tivesse uma lista configurada lá, ele apareceria aqui, é só você vir e clicar. Nesse caso a gente tem a opção aqui de pré-query, select query e post-query, mas no caso nós vamos utilizar essa do meio aqui, que é a query mesmo. Então aqui a gente coloca a query e aqui a gente tem que definir a forma que ele será escrito. Então nesse caso aqui, está vendo que a gente também configurou lá um JSON record set write, é a forma que ele vai ser escrito. Então o resultado da nossa query vai ser convertida exatamente aqui em um JSON. Então a gente pode vir aqui, dar um apply. Tá vendo que ele não está mais com aquele sinal de warning aqui, tá verde. Então se tudo der certo agora, quando eu rodar esse processo aqui, ele vai retornar para a gente esses mesmos dados que nós estamos vendo aqui. Então posso vir aqui, executar uma vez.
Ó, ele está executando lá no banco. Perfeito, rodou a query com sucesso. Vamos visualizar o que foi que retornado aqui para a gente. Ó. Ele tem um flow file na fila. Deixa eu visualizar aqui o conteúdo dele. Perfeito. Ó. Tem aqui, ó, CEP. O que ele fez? Ele transformou o resultado da query em um JSON. E é isso aqui que nós vamos utilizar para poder fazer a chamada da API e obter os dados. Tá bom? Mas antes, tem um detalhe aqui. Ó. Tá vendo que o que ele fez? Ele gravou todas as linhas da própria query em um único arquivo. Só que para mim poder otimizar o meu fluxo, é interessante eu ter para cada linha um arquivo, porque aí eu vou utilizar ele para poder fazer as chamadas individuais na API. Então, para isso, o que eu faço? Deixa eu fechar aqui, voltar. Vou fazer a seguinte configuração. Aqui dentro tem a possibilidade de eu definir um número de flow files por registro. Então, quando eu não coloco esse maximum p flow file, ele vai definir que o resultado da query ele vai vir todo para dentro de um único arquivo de flow. Se eu vier aqui dizer que eu quero um único registro para o flow file, o que acontece? Se a query tiver 30, 40, 50 registros ou muito mais, ele vai criar um arquivo para cada linha que vai facilitar a nossa implementação. Então eu posso limpar essa fila. Ó. Antes ele tinha gerado um único arquivo. Agora, se eu rodar de novo a query, ele vai 3 arquivos, porque é o que a gente tem. Vou abrir agora só um para a gente ver. Posso pegar qualquer um deles aqui. Ó. E aqui ele coloca exatamente, ó, CEP e nós temos a informação. Então, beleza, já temos a primeira parte do nosso flow aqui configurado. Deixa eu jogar o funil para cá. O próximo passo aqui agora é a gente fazer a adição do mapeamento desse JSON e pegar essa informação que está dentro do JSON e jogar ela dentro de um atributo do flow file, que logo em seguida nós vamos utilizar ele para poder fazer a chamada na API. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o Evaluate Path JSON, porque ele a gente usa para poder mapear. Então, eu venho aqui em Processors, Evaluate Path JSON. Aí agora, como agora eu sei que o próximo passo já está ok, o que eu posso fazer? Eu pego a perna do sucesso e conecto nele, porque esse fluxo aqui já está ok. E aqui eu posso adicionar um outro funil aqui, onde a gente vai debugar o nosso Evaluate Path. Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar tudo que der match, vou adicionar nele, que aí é o match aqui é o que realmente conseguiu ser mapeado com sucesso, e posso jogar para essa lateral o falha e o que não deu match, que nessas duas opções aqui não me interessa. Então, o que eu faço? Eu posso jogar esse funil para cá, e esse aqui já vira um fluxo de debug, porque qualquer problema que eu tiver, eu sei que vai vir para essas duas filas aqui. Então a gente pode voltar aqui só um pouquinho, e agora a gente vai mapear. A gente já tem 3 arquivos aqui, a gente quer pegar o conteúdo desse arquivo e jogar dentro de um atributo do flow file para que a gente possa fazer logo depois a chamada da nossa API. Então, uma vez aqui dentro, eu vou abrir, e a gente faz as seguintes configurações. Primeiro, qual é o destino do dado? Então, o destino do dado ele vai para dentro do flow file atributo, ele vai virar um atributo do flow file. Logo depois, qual é o tipo do type? O type aqui, a gente sabe que a gente está trabalhando com arquivos JSON, então a gente vai configurar. Nesse exemplo aqui, a gente pode deixar ignore e pode colocar como null value representation como empty string. E para fazer um mapeamento efetivo, a gente vai vir aqui e vai adicionar um novo atributo, que é esse atributo que a gente vai vincular ele aos paths daquele próprio JSON lá que a gente está mapeando. Então, eu vou dar um nome desse atributo, ele vai ser o code CEP. E o que vai acontecer? A gente vai utilizar a sintaxe cifrão, ponto. A gente sabe que lá tem um array, então nesse caso aqui a gente vai acessar a posição 0 desse array. Vou fechar aqui o colchete, ponto. E vou colocar CEP. Então, para cada flow file desse, a gente vai acessar e vai capturar o CEP e vai adicionar ele nesse código CEP aqui. Então, uma vez, posso dar um OK. E agora a gente vai testar para ver se a nossa implementação deu certo. Então, vou rodar uma única vez com um único arquivo. Ó, ele está processando, ó, rodou com sucesso. Agora, ao invés da gente olhar no conteúdo, a gente vai olhar
ao invés de vir aqui e acessar o conteúdo, vamos acessar os atributos desse nosso flow file e vamos ver se ele criou o nosso código CEP. Ó. Criou. Mapeou aqui, perfeito. Então a gente já tem um dado para poder fazer a requisição na nossa API, tá bom? E a API que nós vamos utilizar aqui é a API do ViaCep. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Esse site aqui que ele disponibiliza de uma forma até, digamos assim, acadêmica, a possibilidade de você testar algumas implementações e talvez consumir alguns dados. E para isso eu vou mostrar isso aqui só como um conceito mais didático mesmo, para ver como que seria a interação com APIs. Então tem um detalhe interessante. Aqui ele mostra, tem várias opções que você pode usar para poder obter dados de uma API. Se você reparar o response aqui, o que ele retorna, é exatamente o que eu estruturei na minha tabela aqui, ó, nessa segunda tabela de CEPs completos. Eu tenho um ID que eu adicionei, tem uma data de registro, mas todos os outros atributos aqui é exatamente o corpo aqui do nosso JSON. Então, se a gente vier aqui e pegar aqui essa URL, e colar ela aqui, você vai ver que o response dela é exatamente isso, a CEP, logradouro, complemento, bairro e assim todos os dados. Então essa URL aqui ela é importantíssima para a gente poder fazer a nossa chamada da API. Então a gente pode vir aqui, copiar ela e vamos voltar lá no nosso fluxo. Agora que a gente já tem que a gente já mapeou o conteúdo do JSON que veio lá do banco, já jogou ele no atributo, agora a gente vai utilizar para poder fazer a request. Para fazer a request a gente vai adicionar um outro processo e esse processo é um invoke HTTP, que ele possibilita que nós possamos fazer essas requisições. Então eu posso fazer o seguinte, como essa aqui é a configuração disso aqui está certo, eu posso colocar ela dentro do invoke, e o invoke ele tem uns detalhes bem interessantes. Ele é exatamente a estruturação de uma chamada, tanto de uma API simples como essa que não tem autenticação, até mesmo APIs mais complexas como paginação, com parte de autenticação, onde você precisa passar um token, passar atributos, mandar um payload, passar informações de header e por aí vai. Você consegue fazer todas essas configurações. Só que nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, é uma requisição simples via GET. Então o método aqui que a gente vai utilizar é o quê? É o GET. A URL do HTTP a gente já copiou aqui, então a gente está com ela aqui, só que a gente vai fazer um pequeno ajuste. A gente não criou aquele atributo que o conteúdo dele é o CEP que veio lá do banco de dados, a gente vai substituir aqui ó, pela sintaxe daquele atributo. Então a gente coloca um cifrão e aqui dentro a gente coloca code CEP. Aí o que ele vai fazer? Para cada flow file, ele vai fazer um GET na API do ViaCep e vai obter esse retorno aqui para a gente trazendo todos aqueles atributos. Então se lá eu tiver 10 ou tiver 1000, ele vai fazer exatamente o número de requisições a partir do que existe dentro do banco. Então, uma vez feito isso, eu posso vir aqui, dar um OK. Então, as únicas alterações que a gente faz aqui, por ser uma chamada muito simples, é só um método GET mesmo, conforme está aqui nesse exemplo, que a gente está fazendo pelo próprio navegador. E aqui a gente já fez a configuração correta. Temos o endpoint da API e aqui eu estou utilizando a sintaxe de passar um atributo de forma dinâmica. Então, dou um OK, posso vir aqui e dar um Apply. E para a gente poder configurar as saídas aqui, tem um detalhe bem interessante. Ela tem bastantes opções, mas vocês vão entender do que se trata. Primeiro aqui. A primeira dela é a falha. Então, a falha significa que se deu algum problema que não seja problema de servidor ou de erro de sintaxe do seu endpoint, é uma saída. Outra saída aqui é o no retrieve. Esse no retrieve aqui são aqueles erros 400. Então, se você colocou algum erro na sua sintaxe da URL, vai ser um erro 400, que é esse no retrieve. Outro aqui que nós vamos mapear é, no caso, o retrieve, que são os erros 500. Esses erros 500 são os erros do servidor que você está fazendo a requisição. Então, muitas vezes, você pode usar isso aqui para fazer a chamada, quantas vezes você achar necessário, quando o erro é o retrieve ou são os erros 500. Que aí, no caso, o erro não é com você, é com o servidor que você está chamando. Mas aí também a gente pode adicionar aqui. E ficou faltando somente mapear 2 itens.
E um dele vai ser exatamente o response, que é o que nos interessa, que é o corpo da requisição, e vai ficar faltando somente o dado original, que no caso aqui não interessa para a gente, porque esse dado original, ele de certa forma, ele é responsável somente pelo payload que está entrando. Então eu posso acessar o próprio processo, vir em relacionamento, e no caso aqui o original eu quero que ele seja descartado exatamente quando entrar aqui, porque isso aqui não me interessa. Então tá vendo? A requisição aqui já está, o invoke HTTP já está configurado de forma correta, e a gente tem aqui essas opções. No Hattery, quando é um erro 400, você passou a sintaxe da sua URL com algum erro, ou alguma configuração dele aqui, ou body, payload, algum atributo de header e por aí vai. Falha é quando efetivamente dá uma falha de forma arbitrária aqui, ele também retorna. O Hattery é aqueles erros 500, que o servidor, você está com todas as configurações corretas, mas você faz para o servidor, ele não consegue te responder. Então você pode usar isso aqui para criar uma recursividade e chamar quantas vezes você achar necessário. E, no caso, o que interessa a gente é o response. Então já está pronto, a gente pode até testar aqui, ó, vou executar, vou até deixar ele ativo, ó. Ele vai fazer a requisição. Funcionou, ó, tanto que já bateu aqui no response, e vamos ver o que ele retornou para a gente. Ó, ele retornou aqui um flow file, vamos abrir ele e vamos ver o que ele tem. Aqui, ó, exatamente. Ó. Então, ele pegou aquela requisição, bateu lá na API da ViaCep e obteve esse dado. Então, a gente já tem o próximo passo aqui, que foi fazer o consumo da API já mapeado e os dados já estão aptos para serem enviados para o banco. Agora, a gente pode voltar aqui para o nosso fluxo e para a gente poder concluir ele aqui, a gente precisa gravar isso no banco de dados para que ele reflita exatamente aqui. Ó. Então, nesse caso, quando a gente vem aqui, a gente sabe que agora a gente tem que enviar o dado para cá. Para poder fazer isso, eu vou utilizar o put database record, que é outro processo que tem aqui. Put database record. E esse put database record, ele vai receber exatamente o nosso payload aqui. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai mapear, deixa eu colocar aqui, descer um pouquinho para cá, beleza. E aqui a mesma coisa, vamos colocar um funil aqui para debugar possíveis problemas na configuração. Então, tenho add, adicional falha, adicional Hattery. Esse Hattery aqui, eu vou colocar de forma recursiva, o NiFi tem essa possibilidade. Ó. Então, se der algum erro de Hattery, significa que por algum motivo naquele momento o servidor de banco de dados estava indisponível ou não conseguiu responder, então ele vai tentar, ele vai continuar até dar um erro efetivo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu jogar esse erro para cá, porque aí fica até visualmente mais interessante. E agora fica faltando somente o sucesso aqui, que é aqui embaixo. Então vou conectar. Isso aqui é quando ele faz com sucesso, mas você pode acessar as configurações do próprio processo e não precisar puxar essa perna para fora, que nem eu fiz aqui no Invoke HTTP quando eu peguei o dado original e defini que ele deve ser descartado aqui. Aí agora, para a gente poder gravar esse dado no banco, a gente vem aqui nos properties e a gente vai definir a forma que ele vai ler. Lembra que lá no início a gente criou um controle de service que lia JSON? Então, aqui ele vai ler o JSON e vai fazer toda a transformação para que a gente consiga gravar ele dentro do banco. Então, eu venho aqui, vou JSON tree reader, que foi o que nós configuramos. Database genérico, não preciso mexer. Aqui é interessante que muitos processos que existem aqui, você vai ver que ele utiliza o mesmo conector do controle service que nós criamos para o banco de dados. Então, aquele que era o execute SQL record, ele utiliza a conexão do MySQL e esse que é o put database record também vai utilizar, que nem aqui, ó, put database record. E no caso aqui a gente tem a opção de um statement. Então aqui, ó, a gente vai, ao invés tem a opção de fazer vários, mas a gente vai fazer só um insert, ó. Ele vai fazer um insert no banco.
E aqui a gente tem que passar o table name. Table name é exatamente isso aqui, ó, que é o nome da tabela que nós vamos gravar. Então, vem aqui, table name. Então, na lógica aqui, a gente pode até fazer um teste de conexão. Ó. Eu venho aqui, ó, ele passou, então significa que ele conseguiu conectar nesse banco, nessa tabela, está tudo funcionando. Posso vir aqui e dar um apply. Então, se eu rodar aqui, agora ele vai gravar de forma direta esse dado e eu teria que limpar. Então, o que eu vou fazer? Como nós já notamos que o nosso fluxo está todo configurado de forma correta, ele vai ler no MySQL, vai mapear individualmente os CEPs e jogar em uma espécie de variável, que são os atributos. De forma dinâmica, eu vou passar na URL do endpoint da via CEP, aquele CEP, e vou obter as informações. E logo aqui eu vou vir e vou gravar no banco. Então, para não gravar de forma arbitrária, eu vou limpar todas as filas. Ó. Limpei. Vou ativar esse aqui, o que grava no banco. O que faz a chamada da API já está ativo. E o que faz o mapeamento do JSON que sai da query, também já vou ativar ele. Esse aqui que eu vou fazer diferente, porque a gente pode fazer várias implementações, até controle de cargas, a partir dele. Só que uma coisa que eu tenho que colocar nele é um scheduler. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu posso colocar ele executar de tanto em tantos segundos, ou posso colocar um cron aqui. Tem um cron drive, mas a gente pode colocar o time drive mesmo. Eu quero que ele execute, sei lá, se ele executar uma vez por dia, se eu não estiver enganado, eu acho que é 86.440 segundos, é uma vez por dia que ele executa, mas poderia colocar o drive ou tanto faz. E uma vez feito isso aqui, eu posso dar um apply. Se eu ativar ele, o que ele vai acontecer? Ele vai executar uma vez por dia, vai pegar todos os CEPs que tem na base, fazer a requisição e gravar na base. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, para testar, ó, na tabela aqui ainda não tem nada. Tem só na tabela original, onde ele vai pegar os CEPs e vai gravar aqui. Então eu posso vir aqui, executar uma única vez só para a gente testar a nossa implementação. Ó. Vim aqui, vou executar. Ó, ele já fez aqui o mapeamento dos 3 JSON, fez as 3 requisições na API e gravou no banco aqui, ó, todos com sucesso. Tá aqui, não deu nenhum erro. Então, se nós voltarmos aqui, ó, na nossa base, perfeito. Ó. Temos IDs, os CEPs, os complementos, os bairros, tudo. A data que foi feita a carga, então está aqui tudo implementado, ó, a data de controle. E se eu vier aqui, eu poderia vir e ativar ele aqui e deixar todo ativo. Ó, que ele vai fazer o quê? Uma vez por dia, ele vai executar esse fluxo, vai enriquecer o dado e gravar dentro do nosso banco de dados. Lembrando que a maneira que foi implementada aqui é só mais uma integração de uma origem, um processamento, onde chama de uma determinada API, e gravar no banco. Só que de uma maneira mais didática, porque nós sabemos que muitas vezes quando você vai enriquecer um dado, você tem que ter um controle para não ficar enriquecendo a mesma informação sempre. Então tem como fazer essas implementações aqui nesse estágio inicial, onde ele faria esse controle, uma espécie de um offset, onde ele só faria, poderia mapear somente o que não foi enriquecido, mas isso aí ficaria tema para um outro vídeo. Então, a intenção aqui nesse vídeo foi mostrar como é que seria feita essa implementação, desde pegar o dado em um banco de dados, uma determinada tabela, passar pelo fluxo do NiFi, enriquecer esse dado que nós fizemos aqui na tabela da via CEP e devolver ele para dentro de uma outra base. Poderia ser um outro banco de dados, poderia ser um banco NoSQL, poderia ser um Elasticsearch, ou poderia ser qualquer outro tipo de estrutura de armazenamento. Até mesmo repositórios de objetos em nuvem e por aí vai. Então, foi um vídeo assim, onde eu queria mostrar mais como é que é o funcionamento, uma integração simples, utilizando o próprio Apache NiFi, tá bom? Então, e lembrando, se você quiser verificar toda a implementação aqui, eu vou deixar o link desse repositório aqui, onde tanto tem tem os flows, tem o JDBC, ou até mesmo para você preparar a própria infra, tem um passo a passo aqui de como você pode implementar ela e fazer exatamente o que eu fiz aqui, caso você queira estudar e fazer isso de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e até os próximos. Muito obrigado!